Boa noite, pessoal. O nosso tema de hoje é conhecer a Deus como o Eu Sou. Louvamos ao Senhor porque Ele tem sido fiel em falar conosco. Em meio a uma era tão trevosa, Deus nos tem enviado a sua palavra profética. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Essa palavra se torna uma referência e dá direção ao povo de Deus. Por isso podemos afirmar que temos clareza da direção a tomar, do caminho que, como igreja, devemos seguir. Muitos filhos de Deus estão orando pela liderança das igrejas. Agradecemos a todos pelas súplicas e orações. Temos a plena convicção de que precisamos da intercessão dos irmãos a fim de recebermos o direcionamento do Senhor para conduzir e edificar as igrejas. Continuem orando para o Senhor nos conceder a palavra profética que guiará seu povo nesses tempos sombrios. Nesta semana, o nosso encargo é encorajar a cada um dos filhos de Deus a se envolver no trabalho da vinha do Senhor. Ninguém pode estar desocupado quando o Senhor voltar, mas para trabalharmos nessa vinha, temos de sair de Adão e nos voltar para Cristo todos os dias. Não existe uma forma de permanecermos neutros em nossa vida. Ou estamos em Adão ou em Cristo. Em cada uma dessas pessoas há um fruto e um destino específico. Vamos encorajá-lo, querido leitor, a não mais desperdiçar o seu tempo permanecendo em Adão. Mas antes de entrarmos nesse encargo, queremos mostrar quem é o Deus que habita em nós. Temos uma oportunidade que muitos servos de Deus do passado não tiveram de conhecer a Deus em sua intimidade e realidade. Abraão não conhecia o significado do nome de Deus, formado por 4 consoantes, que poderíamos escrever da seguinte maneira: YHWH. Transliterado para o português seria Jeová ou Javé. Abraão, Isaque e Jacó apenas haviam conhecido o nosso Deus como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, Todo-Suficiente. Uma pessoa teve a ousadia de perguntar a Deus pelo seu nome, e essa pessoa foi Moisés. No 3º capítulo de Êxodo, lemos que Deus, quando apareceu para Moisés no Monte Sinai, em uma sarça ardente, disse-lhe que viu a aflição do seu povo, ouviu seu clamor e que por isso desceu para livrá-los das mãos dos egípcios. Deus então comissionou a Moisés tirar o povo do Egito. Mas Moisés, temendo voltar ao povo e ser questionado sobre quem o teria enviado, perguntou a Deus pelo seu nome. Deus lhe respondeu. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Portanto, o nome de Javé significa Eu sou o que sou. Isso quer dizer que nosso Deus é eterno, seja no passado, presente ou futuro. Ele é o Eu Sou. Não há um momento sequer em que Deus não esteja presente no tempo ou no espaço. Por isso a palavra afirma que Ele é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Enquanto Abraão, Isaque e Jacó conheciam a Deus como o El Shaddai, temos a oportunidade de conhecê-lo como o nosso Eu Sou. Nunca duvide de nada em sua vida e na igreja. Nunca pense que não há esperança para algo que está perdido. A salvação de um parente, a libertação de um filho, a transformação de seu coração. Lembre-se, querido leitor, de que o Eu Sou está dentro de você. Glória a Deus. E a pergunta de Deus é: que significam os nomes de Deus, El Shaddai e Javé? Bom, o texto ele explica que os patriarcas, bíblicos, todos eles conheciam Deus como El Shaddai, que tinha o significado de Deus Todo-Poderoso, Todo-Suficiente, Mas somente Moisés teve a ousadia de perguntá-lo como seria o seu próprio nome, que era transliterado nas 4 consoantes. E o significado dela, de forma que a gente possa entender, foi o que ele disse lá em Êxodo, capítulo 3,
eu sou o que sou. Então a gente tem que entender isso nas nossas vidas, que Deus, ele é todo poderoso, ele é o que é, porque não tem como a gente explicar com palavras o que é Deus, porque se a gente conseguisse explicar com palavras o que é Deus, isso em si já empobreceria o que ele realmente é. E é isso. E qual seria o ponto-chave dessa leitura? O ponto-chave, eu acredito que seja justamente isso. Ser um ser inexplicável, mas que nós sabemos que tem todo o poder e todo o tempo, domina todo o espaço e tudo que existe, existiu e há de existir. Então, não tem como explicar de forma específica. E se nós conseguíssemos, nós, como eu disse, iríamos empobrecer o próprio Deus com a nossa boca. A gente conseguiria explicá-lo. Então, o fato de a gente não conseguir explicá-lo já demonstra todo o poder que ele tem, o mistério que ele tem. Então, um poder ilimitado e infinito. E é isso. E a palavra de hoje começa em Êxodo 3, do 4 ao 14. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou no meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés, estou aqui, respondeu Moisés. Deus disse: Pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou: Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: Eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venha, e eu o enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Moisés perguntou a Deus: Quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Respondeu Deus: Eu estarei com você. Quando você tirar do Egito o meu povo, vocês vão me adorar neste monte, e isso será uma prova de que eu o enviei. Porém Moisés disse: Quando eu for falar com os israelitas e lhe disser: O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar: Qual o nome dele? Aí o que é que eu digo? Deus disse: Eu sou quem sou. E disse ainda: Você dirá o seguinte: O eu sou me enviou a vocês. Próxima leitura, Salmos 139, do 6 ao 10. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se eu descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente e for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a tua mão me guia. Ainda ali tu me ajudas. Próxima palavra, Mateus 20, do 1 ao 7. Jesus disse: O reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isso é, uma moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas, saiu outra vez e foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: Vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores.
Eram quase 5 horas da tarde, quando ele voltou à praça, viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: Por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: Vão vocês também trabalhar na minha plantação. E a nossa leitura com oração de hoje é em João 8:58, que diz assim: Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, a palavra de hoje, ela quer que a gente lembre, né, de quão poderoso Deus é, mesmo quando Abraão lá não sabia o nome dele, o quão grandioso era o nome dele, né? Ele confiava e ele ainda assim já era tudo, né? Mesmo Abraão não conhecendo o nome dele com as letras e o significado, ele já era tudo na vida de Abraão. E assim como Paulo diz que Deus é ilimitado, né? Ele está em todos os cantos. Então, a grandiosidade de Deus é inquestionável, é além do conhecimento do ser humano. E no texto, ele fala pra gente nunca pensar que não tem esperança para alguma coisa que estiver perdida. Ou seja, a salvação de um parente, a libertação de um filho, a transformação do coração de alguma pessoa, porque o eu sou, ele está dentro de cada um de nós. Basta a gente ter acesso a isso. Não é porque Deus trabalhou na vida de alguém, foi diferente da sua expectativa, que ele não agiu. Não é porque você pediu a cura, não é porque você pediu a libertação, que ela não foi conforme a sua vontade, que Deus não fez a vontade dele. Então, muitas vezes a gente pensa assim, que eu pedi para Deus isso e ele não me deu. Ele te deu o que foi da vontade dele e você não entendeu. O eu sou, ele está dentro de você. E você tem que buscar entender qual a vontade boa, perfeita e agradável. Porque tudo que ele faz coopera para o bem. Então falta maturidade espiritual dentro da gente para a gente entender as coisas de Deus. Amém? Então peçam ajuda ao Senhor para entender o significado do eu sou na vida de vocês. Que ele está dentro de cada um de nós. Amém? Então boa noite para vocês e amanhã nós estaremos juntos novamente.